Então, na noite de hoje, temos o nosso colega aqui da casa, o Eduardo Bertolini, que vai nos falar sobre Allan Kardec. Boa noite. O sentimento é de muita gratidão por estarmos aqui hoje falando desse espírito, um espírito missionário que nos trouxe a codificação da doutrina espírita. Gratidão aos diretores da casa por terem me convocado para essa palestra de hoje, mas confesso que as pernas estão tremendo, porque a responsabilidade é muito grande de levar vocês, ainda que seja um pouco, muito pouco, da vida, da obra desse espírito. Eu tentei reunir alguns trechos de várias obras que eu consegui então reunir. Vários biógrafos trabalharam a vida de Kardec. Temos trechos de Revista Espírita, Revista Reformador, a própria obra de Kardec. E nós vamos ver aqui um pouco de ênfase na trajetória desse espírito. Um pouquinho mais para frente nós vamos falar sobre a sua obra, sobre a codificação e olhar alguns detalhes interessantes que aconteceram com alguns diálogos de Kardec com a espiritualidade. Mas me interessou muito entender como que esse espírito se desenvolveu a ponto de poder, no século XIX, trazer para nós essa obra, essa doutrina maravilhosa. Então eu fui pesquisar um pouquinho sobre esse espírito e é também sobre isso que nós vamos falar hoje aqui. Allan Kardec, um espírito missionário, que aqui nos traz a revista Reformador. Comemoramos agora, então, o sesquicentenário de desencarnação, amanhã, no dia de amanhã. No dia 31 de março de 2019, comemora-se 150 anos da desencarnação de Allan Kardec. Normalmente poderíamos falar que nós comemoramos o nascimento, mas Allan Kardec nos trouxe a vida espiritual. Então, por que não comemorar o desencarne de Allan Kardec? O incansável codificador da doutrina espírita, o Espiritismo, encarregado por Jesus pessoalmente de organizar metodicamente a terceira revelação divina na Terra. Vocês conhecem as duas primeiras revelações? Aquela que veio na época de Moisés, depois aquela que veio com Jesus, propriamente, e a terceira revelação sendo o Espiritismo. A qual seria, metodicamente, a terceira revelação divina na Terra, a qual saía da cegueira espiritual para a luz da fé raciocinada. A humanidade que vivia numa cegueira espiritual, nos dogmas da religiosidade, de uma fé cega, para uma fé raciocinada. Allan Kardec desencarnou então aos 64 anos e deixou à humanidade o legado extraordinário da doutrina espírita, consolador prometido por Jesus. Jesus que, nos seus últimos dias, aqui encarnado na Terra, naquele momento da última ceia, como relata João no seu Evangelho, deixou para os seus discípulos, não somente os mais próximos, mas para aqueles todos que o seguiam naqueles dias, deixou a mensagem de um consolador prometido, que viria no momento certo explicar as coisas que não se podia dizer claramente naquela época. E diz Jesus: se me amais, guardai. Se me amais, guardais os meus mandamentos. E eu vos rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade,
que eu vou depois, mais adiante nessa minha apresentação, comentar sobre o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber porque não vê e absolutamente não o conhece. Mas quanto a vós, conhecê-los-ei, porque ficará convosco e estará entre vós. Porém o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, e vos fará recordar tudo o que tenho dito. Porque o Espiritismo então, trazido pela codificação de Allan Kardec, vem na época predita por Jesus, por esse Espírito de verdade, de uma forma clara, trazer tudo aquilo que Jesus havia dito por parábolas, e era necessário que assim fosse, porque naquela época não havia-se como entender muitas coisas que o Cristo queria nos ensinar. Alguns puderam absorver completamente a sua mensagem, mas a grande maioria ainda não. E aí então ele promete esse Consolador, e o Espiritismo traz então, vem na época predita cumprir a promessa do Cristo. Preside ao seu advento o Espírito de verdade, de novo, esse Espírito de verdade, que está no comando desse maravilhoso trabalho, ao lado desse Espírito. Ele chama os homens à observância da lei, ensina todas as coisas, fazendo compreender o que Jesus só disse por parábolas. Advertiu o Cristo: ouçam os que têm ouvidos para ouvir. Foi o que ele disse naquela época. O Espiritismo agora vem abrir os olhos e ouvidos, portanto fala sem figuras, sem alegorias. Levanta o véu intencionalmente lançado sobre alguns assuntos, sobre certos mistérios. Vem finalmente trazer a consolação suprema aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores. Então, passado 18 séculos, Jesus havia prometido um Consolador. Naqueles momentos finais, porque sabia que os seus discípulos já temiam a sua ausência. Então, ele deixa claro, espere que o Consolador virá, e todos saberão a verdade. O trabalho que Allan Kardec fez na codificação de sua doutrina é um trabalho de uma metodologia incrível. Allan Kardec, ele era um pedagogo por excelência. Ele conseguia metodicamente juntar todas as ideias de uma forma muito clara. E como que um espírito ele chega a esse nível de inteligência? Como que ele consegue, então ali naquele momento, no século XIX, reunir a capacidade e a competência necessária para traduzir na codificação toda a obra do Evangelho do Cristo e toda a doutrina espírita, toda a ciência, a filosofia? Então isso me instigou um pouco a pesquisar sobre a vida desse espírito. Quem foi esse espírito? Desde há muito tempo. E eu fiz então uma pesquisa, e nós vamos poder entender um pouquinho como que ele chegou a esse nível que chegou de inteligência. Jesus prometeu: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu vos rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. 18 séculos depois, então, encarna na Terra Allan Kardec. Codifica o Consolador prometido sob as orientações do Espírito de verdade. Consolador prometido, assim o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido. Conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Atrai para os seus verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Mas, para que se chegasse
nesse nível de inteligência, houve uma trajetória importante, até chegarmos à codificação da doutrina. E nós vamos ver que, em algum momento, antes do século V, nasce, não sabemos exatamente precisar o ano, o século, mas nasce um druida que era um tipo de um sacerdote do povo celta, na região da Gália, onde hoje nós encontramos a França. Esse druida chamava Allan Kardec, e foi por causa desta encarnação que então esse espírito ele resolve então ter esse nome, esse codinome. Nós vamos ver que o nome de batismo de Allan Kardec é outro, vou comentar daqui a pouquinho, mas então ele prefere ser chamado de Allan Kardec por causa desse momento da história dele. Na Revista Espírita, de setembro de 1858, no tema Propagação do Espiritismo, Platão, Doutrina, Escolhas e Provas, nós vamos ver um texto. Assim, através dos curiosos documentos célticos que publicamos em nosso número de abril, vimos que a doutrina da reencarnação era professada pelos druidas. Então imaginem esse povo celta, esse druida que era o tipo de um sacerdote desse povo, eles já acreditavam na reencarnação. Segundo o princípio da marcha ascendente da alma humana, percorrendo os diversos graus da escala espírita. Então, para eles, naquela época, já se entendia claramente a escala de evolução do espírito. Numa outra obra, uma obra chamada O Gênio Céltico e o Mundo Invisível, de Leon Denis, que foi um seguidor de Allan Kardec, que deu continuidade à sua obra. Nesse livro, Leon Denis diz, através de várias mensagens do próprio Allan Kardec, tal como se verá nas suas mensagens, Allan Kardec viveu na Gália, no tempo da independência, aí foi druida. Aí que nós fazemos uma correlação por volta do ano 500, onde foi a independência da Gália. Mas não existe um atestamento claro disso. Um dos caracteres distintos do druismo encontra-se em seu conhecimento antecipado e profundo deste mundo invisível, bem como das forças escondidas da natureza. Então os druidas eles já eram um povo ligado à filosofia, ligado à religiosidade, às artes. Eles já tinham esse desenvolvimento. E ali então, naquela época, reencarnou Allan Kardec. Dentro dessa classe, vamos dizer assim, né, de uma elite, vamos dizer assim, daquele povo que eram os druidas. Eram tipo os sacerdotes. Também Leon Denis diz, a doutrina céltica dirige-se sobretudo às almas valentes, que se esforçam por escalar os altos cumes, a todos os que veem a vida numa luta constante contra baixos instintos, que consideram a prova como uma purificação que evoluem para a luz, para a suprema beleza. Olha quanta coincidência sobre a filosofia desse povo e hoje aquilo que nós temos sobre a doutrina espírita. Muitas coincidências. Então essa filosofia já era presente nessa encarnação desse espírito. O cristianismo é o espírito benevolente, que se inclina sobre o sofrimento humano. É a providência que consola, apoia, tolera, a mão tutelar, que guia a ovelha perdida e traz de volta ao redil. Então, quando nós vemos essas duas coisas se juntando, né, aquela filosofia daquele povo celta, aonde Allan Kardec estava ali reencarnado como um druida, que era um povo obstinado pela verdade, já acreditando na evolução do espírito, quando se junta toda a filosofia ao Evangelho, então começa-se a entender como que foi preparado esse espírito ao longo do tempo.
Mais adiante, no ano de 1369, encarna Jan Hus, que foi um precursor da reforma da igreja. Ali estava de novo Allan Kardec, reencarnado, 1369. Isso está na revista Reformador, numa comemoração de 600 anos da desencarnação de Jan Hus. No dia 6 de julho de 1415, queimado vivo em Constância, mais ou menos Alemanha hoje, né? O mártir Jan Hus, célebre pensador, sacerdote e reformador tcheco, nascido no ano de 1369. Então, façam as contas, ele tinha 46 anos quando foi queimado vivo. Filho de pais camponeses, Jan Hus completou o seu curso na Universidade de Praga. Olha só. Então, esse espírito que já vinha lá, né, de uma jornada de desenvolvimento, encarna como Jan Hus nessa época, e apesar de uma família simples, logo ele começa a se colocar dentro da cultura, da filosofia, das universidades. Onde se formou em teologia em 94, artes em 96 e filosofia em 96. Fazendo-se bastante conceituados nos meios universitários. Como escritor, deu também sua grande contribuição na fixação da ortografia e na reforma da língua tcheca. Então, um culto, um espírito inteligentíssimo. Hus foi ordenado sacerdote em 1400. E no ano seguinte, ocupou o cargo de reitor da Universidade de Praga, quando se aproximou da obra do reformador inglês John Wycliffe, passando a considerar-se teologicamente seu discípulo. Então, ele já vinha junto a espíritos que vinham trabalhando na reforma da igreja. Ele próprio, nesta oportunidade, foi também um reformador. Hus não aceitava a supremacia papal, mas apenas a pessoa do Cristo, e não Pedro, como chefe e cabeça da igreja, considerando o Evangelho a única lei. Então, já se percebia toda a deturpação, né, que a igreja havia colocado em suas escrituras, nos seus dogmas, uma igreja que oprimia, uma igreja que conquistava pelo medo. E óbvio, né, que quem conhecia no seu íntimo a verdade do Cristo não concordava com aquilo. Então Jan Hus, já naquela época, Allan Kardec, reencarnado como Jan Hus, já defendendo, né, o Evangelho do Cristo. Percebam, né, uma trajetória que vem de tempos em tempos se preparando. Hoje, quando nós olhamos a doutrina e vemos, né, tudo que foi feito por esse espírito Allan Kardec no século XIX, então a gente não faz ideia de como que esse espírito se preparou ao longo do tempo para que ali ele pudesse fazer essa obra. Aqui tem uma mensagem belíssima do Humberto de Campos, na revista Reformador, de setembro de 1978. Então, Humberto de Campos, através do médium Chico Xavier, registra um momento sublime em que Jesus se dirige pessoalmente a Jan Hus, antes deste reencarnar como Allan Kardec. Então, ali, às vésperas do século XIX, Jesus, junto com uma plateia de espíritos, uma comitiva de espíritos altamente desenvolvidos, estavam fazendo o planejamento do século XIX. Vocês podem imaginar como que seria isso, né? Jesus ali convocando espíritos de escola, espíritos desenvolvidos,
para ajudá-lo no planejamento do século XIX. Isso é fantástico de imaginar, né? A gente, quando está numa etapa de planejamento, seja na nossa família, nas empresas, né? Nós convocamos as pessoas que participam daquele processo para fazer um planejamento. Jesus fez o mesmo. Então ele chamou filósofos, cientistas, espíritos de alta elevação para esse planejamento. Jean Rus estava sentado na primeira fila. Depois de se dirigir aos numerosos missionários da ciência e da filosofia destinados à renovação do pensamento no mundo no século XIX, o mestre aproximou-se do abnegado Jean Rus e falou generosamente. Então, Jesus, dirigindo-se a esse espírito que nós conhecemos como Allan Kardec, na época, né, espírito Jean Rus, e falou: não serás portador de invenções novas, não te deterás no problema da comodidade material, a civilização, nem receberás a mordomia do dinheiro ou da autoridade temporal, mas deponho-te nas mãos a tarefa sublime de levantar corações e consciências. Percebam que mensagem esse espírito acabara de receber diretamente do governador do planeta. A Assembleia de Orientadores das Atividades Terrestres estava comovida, e ao passo que o antigo campeão da verdade e do bem se sentia alarmado de santas emoções, e Jesus continuava: é indispensável estabelecer providências que amparem a fé, preservando os tesouros religiosos da criatura. Confio-te a sublime tarefa de reacender as lâmpadas da esperança no coração da humanidade. Reacender as lâmpadas. Então, quando Jesus, ele sabia que haveria de vir um Consolador prometido, para reavivar tudo aquilo que ele havia dito, e para descortinar tantos mistérios que haviam ficado, então esse planejamento já acontecia. Chegava a hora, então, de reacender essas luzes. O Evangelho de amor permanece eclipsado no jogo de ambições desmedidas dos homens viciosos. Vai, meu amigo, abrirá novos caminhos à sagrada aspiração das almas, descerrando a pesada cortina de sombras que vem absorvendo a mente humana na restauração da verdade. No entanto, não esperes os louros do mundo, nem a compreensão dos teus contemporâneos. E nós sabemos como foi difícil, né? Quem já estudou Kardec sabe que foi uma vida muito sofrida, de muito trabalho. Ante a emoção dos trabalhadores do progresso cultural do orbe terreno, o abnegado Jean Rus recebeu a elevada missão que lhe era conferida, revelando a nobreza do servo fiel, entre júbilos de reconhecimento. E daí a algum tempo, no albor do século XIX, nascia Allan Kardec, em Lyon, França, por trazer a divina mensagem. E em breve a doutrina consoladora dos espíritos iluminava corações e consciências no mais diversos pontos do globo. E aí então nós vimos, né, uma trajetória iluminada, uma preparação desse discípulo de Jesus, que esteve ao lado do Mestre durante todo esse tempo, que foi preparado por ele em várias reencarnações, das quais algumas nós temos conhecimento. E principalmente nessa, onde foi relatado essa mensagem maravilhosa do planejamento do seu reencarne, como então esse espírito que nós conhecemos como Allan Kardec, para trazer para nós essa doutrina dos espíritos.
Então, antes de chegarmos efetivamente, ao nascimento de Allan Kardec, temos mais uma consideração a fazer na preparação desse missionário. Foi justamente a oportunidade que ele teve de ter convivido com Pestalozzi. Pestalozzi, que também recebeu a sua orientação, recebeu de vários outros espíritos de luz, que acredito que todos eles estavam naquela reunião com Jesus. Quando nós falamos de Galileu Galilei, René Descartes, John Locke, Isaac Newton, Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, todos filósofos cientistas que influenciaram Pestalozzi e, por consequência, também Allan Kardec. Imagina que todos aqueles estavam lá presentes naquela reunião, onde Jesus anunciava o retorno de Jan Hus como Allan Kardec. E Pestalozzi nasceu em 1746. Sua dedicação ao ensino, sobretudo ao ensino dos pobres, dedicação que transmitiu a seu dileto discípulo, que foi Allan Kardec. Mereceu-lhe o título de pai da escola do povo. Então, Pestalozzi, apesar de toda a sua inteligência, de toda a sua capacidade, ele jamais esteve preocupado em ensinar as elites. Ele sempre foi buscar o povo. Ele sempre esteve ligado à pedagogia e à educação dos mais pobres. É assim que ele fez uma trajetória de vida. E um desses momentos, onde ele já estava, bem assentado num castelo, em Yverdon, na Suíça, foi que então os pais de Allan Kardec matricularam ele, porque sabiam que ele tinha uma mensagem diferente. Uma mensagem que não seguia aqueles dogmas atuais da igreja. E como os pais também buscavam a ideia reformista, então seguiram até a Suíça e matricularam o jovem, Rivail, que era o nome de batismo dele, na escola de Pestalozzi. Os alunos vinham de todas as partes, mas teve grandes dissensões com os seus colaboradores. Os protestantes não podiam admitir que ele tivesse ideias diferentes das suas, que fosse possível qualquer divergência ao catecismo. Então, rapidamente, percebeu-se ideias diferentes, ideias relacionadas a uma elevação espiritual que contrariava os dogmas da igreja protestante nessa época. Pestalozzi, um sábio no verdadeiro sentido da palavra, o maior pedagogo da Europa. Kardec foi um dos mais queridos discípulos de Pestalozzi. Quando em 1825 o sábio octogenário fechou o seu instituto, porque já não tinham mais condições de permanecer, até condições financeiras mesmo. Então Kardec estabeleceu a Rua Sèvres, número 35, um colégio no gênero do mestre. Então, a primeira coisa que ele fez, já numa idade já um pouco mais adulta, foi abrir uma escola, mas do mesmo nível, do mesmo gênero que havia feito Pestalozzi. Allan Kardec casou-se em 1832 com a professora Amélie Bordeaux, tendo assim uma preciosa auxiliar na sua existência. A sua divisa era o legado de Pestalozzi: trabalho, solidariedade e perseverança. Chegamos então a Allan Kardec. Nessa trajetória, que nós vimos, nessa preparação que esse espírito recebeu, muito de perto, inclusive, do próprio Jesus, do próprio Cristo, que estava ali na sua orientação.
e também tendo a oportunidade de conviver com Pestalozzi para a sua preparação nessa última encarnação. Allan Kardec nasceu na cidade de Lyon, na França, a 3 de outubro de 1804, recebendo o nome de Hippolyte. Os estudos de Kardec foram iniciados em Lyon, tendo-os completado em Yverdon, na Suíça, sob a direção do célebre e inesquecível professor Pestalozzi. Hippolyte Léon Denisard Rivail, o futuro Allan Kardec, além de preclaro educador, foi também tradutor de livros para diferentes idiomas e autor de vários livros dos quais destacamos. Então aqui houve uma fase da vida desse espírito que, antes dele iniciar a codificação, ele trabalhou em prol da cultura e da ciência. Ele era um pedagogo, um filósofo, um cientista. Alguns dos livros que ele editou, naquela época, em 1828, Plano para Melhoramento da Instrução Pública. Em 1829, Curso Prático e Teórico de Aritmética. Em 31, a Gramática Francesa Clássica. Alguns anos mais tarde, entregava à Livraria Acadêmica de Didier, que era o seu editor, mais tarde, mais 2 livros didáticos de grande valor: Solução Nacional das Questões e Problemas de Aritmética e Geometria. Percebam, como que era inteligente. Navegava da matemática à filosofia, à ciência. Em 1846, programa dos cursos usuais de Química, de Física, Astronomia e Fisiologia. Incrível, a capacidade. Em 1848, Catecismo Gramatical da Língua Francesa para os iniciantes do idioma. Hippolyte bacharelou-se em Ciências e Letras. Impressionante, Então a gente percebe que para um espírito encarnado conseguir tanta conquista intelectual num espaço tão pequeno, é porque ele já vinha com essa preparação. Ele já trazia consigo. Então a gente entende, naquela trajetória que nós comentamos, como esse espírito vinha se preparando e se potencializando cada vez mais. Muito bem. Aí chega o momento, O momento em que ele se depara com a necessidade dessa codificação das mesas girantes. Aí eu vou ler um trecho do livro Obras Póstumas, aonde coloca-se, fatos muito peculiares e muito importantes sobre essa fase, de Allan Kardec. Iniciação no Espiritismo é o capítulo. Explicando como se iniciar o Espiritismo, declara Allan Kardec que em 1854 ouvira falar nas tais mesas girantes. Fortier, que era um colega seu, um magnetizador, um cientista, disse-lhe que acabara de descobrir no magnetismo uma singular propriedade, a de fazer girar as mesas e marchar à nossa vontade. As mesas giravam, caminhavam pelo ambiente, à vontade dos humanos que ali estavam. Mais tarde revela ainda, as mesas falam. Pergunta-se e elas respondem. Allan Kardec disse o seguinte: só o acreditaria se provassem que elas têm cérebro e nervos e que se pudessem sonambulizar. Percebam, Allan Kardec, ele mostrou uma certa incredulidade, mas não era exatamente uma incredulidade. Allan Kardec foi formado e foi forjado para trabalhar a verdade. E por essa formação
íntima, inconsciente, cultural dele, ele coloca, então, desta forma. Se me provarem que existe, então, né, nervos, né, como ele diz, né, nervos e cérebro, aí eu acredito. Bom, mais adiante, pouco tempo depois, o seu amigo Carlotti lhe refere a comunicação dos espíritos. E as dúvidas do mestre, em vez de desvanecerem, aumentaram as dúvidas. Por fim, ele vai à casa da senhora Planemaison e vê as mesas falarem. Então aí ele foi ver. Aí ele estava muito curioso para tentar desvendar esse mistério, e ele pessoalmente foi a essa casa. Espírito franco, incapaz de emperrar nas ideias fixas, pronto a aceitar a verdade de onde quer que viesse. Não pôde ter mais vacilações, rende-se, né, à evidência. Com as meninas da família Baldin, viu a escrita por intermédio de uma cesta. Então, numa outra oportunidade, numa outra casa de família, uma médium também fez com que um lápis preso a uma cesta pudesse escrever sobre uma pedra. E ele presenciou isso também. E esse relato ele coloca no livro dos médiuns, inclusive. Eram dadas respostas exatas a perguntas que se faziam, muitas das quais sem que as pessoas presentes a proferissem. Então, assim, não é que algum médium fazia uma pergunta e aquele espírito, aquela cesta respondia. Não, às vezes só por pensamento havia a resposta. Então estava provado que não existia ali nenhuma fraude, nenhuma, né, ação humana acontecendo. Os primeiros estudos de Kardec partem dessas experiências. Passou então a aplicar-lhes o método experimental e os demais processos que usava no seu campo científico. Percebeu ele que a comunicante era um espírito de um morto. Notou desde logo que, ao contrário do que se acreditava, esse morto não possuía o soberano conhecimento. Antes, continuava a ser mentalmente o que for em vida. Então, tinha-se uma ideia, né, de que um espírito, ele por ser um espírito comunicante, seria algo de elevada estatura. E percebeu-se que não, né? Naquele trabalho de perguntas e respostas, naquele convívio, percebeu-se que eram espíritos que tinham a mesma consciência que logo que teriam desencarnado. Compreendeu a revelação extraordinária que estava à sua vista, rodeada de provas iniludíveis, a imortalidade e a comunicabilidade dos espíritos. Então foi assim que a doutrina começou a ser trabalhada. Foi necessário então esses fenômenos, né, naquela época, para chamar a atenção desses médiuns, em particular de Allan Kardec, para que ele pudesse então pesquisar. E com o seu espírito, né, investigativo, com o seu espírito de busca da verdade, ele começou metodicamente a trazer, né, a codificação da doutrina. E o espírito de verdade a que nós se referimos? Também no livro Obras Póstumas, existe um capítulo chamado O Guia Espiritual de Kardec. Aí Kardec relata o seguinte: eu morava nesta época a Rua dos Mártires, número 8, no 2º andar, no fundo de um corredor. Uma noite, estando em meu gabinete de trabalho, pequenos golpes reiterados se faziam ouvir contra a divisória que me separava do quarto vizinho. Então ele escutava batidas onde ele estava ali, naquele ambiente que ele estava.
De início não lhe prestei nenhuma atenção, mas como esses golpes persistiam com mais força, mudando de lugar, fiz uma exploração minuciosa dos dois lados da divisória. Escutei que provinham de outro andar, e não descobri nada. O que havia de particular é que cada vez que eu fazia procuras, o ruído cessava e recomeçava logo que eu me punha a trabalhar. Minha mulher entrou pelas 10 horas, veio ao meu gabinete e ouviu também as batidas. Olha só, a esposa dele chegou e também ouviu as batidas. Me perguntou o que era isso. Ele respondeu: delas nada sei, respondi. Fez uma hora que isso dura. Procuramos juntos sem mais sucesso, e o ruído continuou até meia-noite, hora na qual fui me deitar. No dia seguinte, sendo um dia de sessão espírita, sessão espiritual, né? Na casa do senhor Baldim, contei o fato e pedi a sua explicação. Então, no dia seguinte, era dia de sessão, e ele então levou esse fato, né, na sessão. Aí ele faz a pergunta, né, para o espírito: sem dúvida ouvistes o fato que acabo de citar. Poderias dizer-me a causa dessas pancadas que se fizeram ouvir com tanta persistência? Aí o espírito responde: era um espírito familiar teu. Com que objetivo vinha ele a bater? Resposta: queria comunicar-se contigo. Pergunta: poderias dizer-me o que é que ele queria de mim? Aí o espírito responde: podeis perguntar a ele mesmo, pois ele está aqui ao meu lado. E aí Allan Kardec então perguntou diretamente ao espírito: meu espírito familiar, é assim que eles então denominavam esses espíritos comunicantes. Meu espírito familiar, quem quer que sejais, vos agradeço por ter vindo me visitar. Quererias me dizer quem sois? Resposta: para ti me chamarei a verdade. E todos os meses, aqui durante 1/4 de hora, estarei à tua disposição. Então ali pela primeira vez, esse espírito protetor, esse guia protetor, se denomina espírito de verdade e diz a Allan Kardec: estou à sua disposição ao menos uma vez por mês, 1/4 de horas. Pergunte-me o que quiser. Estaremos juntos nesse trabalho. Mas quem será esse espírito de verdade, né? Num outro capítulo do Obras Póstumas, nós vamos ver um capítulo chamado Minha Missão. E aí Allan Kardec, ele pergunta, né, aos espíritos: quais são as causas que poderiam me fazer fracassar? Seria a insuficiência das minhas capacidades? A resposta: não, mas a missão dos reformadores está cheia de escolhos e de perigos. A tua é rude, disso te previno, porque é o mundo inteiro que se trata de agitar e de transformar. Então, ele, preocupado em falhar na sua missão, né, já dialogando com esse espírito: não creias que te baste publicar um livro, 2 livros ou 10 livros, permaneceres tranquilamente em tua casa. Não, ser-te-á preciso expor-te ao perigo, levantarás contra ti ódios terríveis, inimigos obstinados conjurarão a tua perda. Estarás em luta contra a benevolência, a calúnia, a traição, mesmo daqueles que te perceberão os mais devotados. Tuas melhores instruções serão desconhecidas e desnaturadas. Mais de uma vez
sucumbirá sob o peso da fadiga. Em uma palavra, será uma luta quase constante que terás que sustentar. E o sacrifício do teu repouso, da tua tranquilidade, da tua saúde e mesmo da tua vida, porque sem isso viverias por muito mais tempo. Pois bem, mais de um recua quando, em lugar de um caminho florido, não encontra sob seus pés senão espinheiros, pedras agudas e serpentes. Para tal missão, a inteligência não basta. É necessário primeiro, para agradar a Deus, a humildade, a modéstia e o desinteresse. Porque Ele abate os orgulhosos, os presunçosos e os ambiciosos. Para lutar contra os homens é necessário coragem, perseverança e uma firmeza inabalável. É preciso também da prudência e do tato, para conduzir as coisas a propósito, e não comprometer-lhe o sucesso por medidas ou por palavras intempestivas. É preciso, enfim, do devotamento, da abnegação e estar pronto para todos os sacrifícios. Vês que a tua missão, meu amigo, está subordinada às coisas que dependem somente de ti, Espírito da verdade. Então, ao colocar, a dúvida sobre se ele conseguiria passar por essa missão, já foi claramente dito para ele, não será fácil. Todos, toda a sociedade da época estará contra ti. Todos os poderosos da igreja irão te caluniar. As pessoas, mesmo as que estão mais próximas de ti, te deserdarão. E você se sentirá sozinho. Você trabalhará dia e noite para concluir a obra. Então, deixou claro para ele, o que era preciso fazer. E nós sabemos que ele fez, Fez com maestria. Então, sobre a codificação da doutrina espírita, Allan Kardec foi o grande codificador dos espíritos, que plasmou de forma missionária os elementos da emancipação e regeneração da humanidade. Além de sua obra científica e literária, há que acrescentar as da codificação espírita, que vinham abrir o caminho novo no campo da filosofia. Assim que ele publicou em 1857 o Livro dos Espíritos. Foram 3 anos de trabalho ininterrupto. Quando ele começou a perceber aquelas mesas girantes, quando ele começou a ficar em contato com aqueles médiuns, foi em 53. E logo em 54 ele iniciou o trabalho, do Livro dos Espíritos, e ele então terminou em 57. Foram 3 anos de muito trabalho. E deste livro, então, se derivou outros 4 livros. Quando nós pegamos o Livro dos Espíritos, nós vamos perceber que ele deu origem a outros 4 livros. Então, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, a Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. Então, o Livro dos Espíritos, ele é um livro que ele contempla todos esses outros 4 livros. Só que depois, Allan Kardec se dedicou, mais em detalhes sobre cada um desses temas. Então, se derivou dele mais 4 outros livros, que completam a codificação, o Pentateuco da codificação. São 5 livros. E o plano do Livro dos Espíritos, que é a síntese, então, religiosa, do que diz respeito à espiritualidade, ele é bem interessante. Ele traz a parte religiosa, ele traz a parte filosófica e a parte científica. Então, nós vamos trabalhar essas 3 vertentes no Espiritismo: religião, filosofia e ciência. Só que ele aborda outros temas tão importantes, Etnografia, que fala sobre as raças humanas. A biologia, falando sobre
espíritos que fala sobre a vida e sobre a morte, da reprodução e da conservação, da destruição dos seres, dos obstáculos à vida. Na parte moral é a parte mais importante, porque é para chegar à perfeição humana pela moral que os espíritos superiores se deram ao trabalho de vir até nós. É a lei natural por excelência. E temos nessa parte as sanções, os efeitos da falta, as consequências das infrações. Descreve-se o bem e o mal. Há referências ao duelo, largamente se ventila a crueldade e as terríveis dores que acarretam. Em contraposição, nos são mostrados os efeitos da justiça, do amor e da caridade. A lei do amor está inscrita por toda parte, assim nos velhos códigos como nos modernos. Ela se resume na velha frase de Confúcio: não faças aos outros o que não quereis que te façam. Cristo nos apresenta o seu imperativo categórico: amai-vos uns aos outros. Em O Livro dos Espíritos, é ela a cúpula grandiosa do monumento arquitetônico que os Espíritos vieram trazer-nos e que Allan Kardec ajustou peça por peça. Então, essa parte moral do Livro dos Espíritos é a principal. E é ela que deu, então, desdobramento ao que nós chamamos hoje de Evangelho segundo o Espiritismo. O Livro dos Espíritos também traz a parte social, né? Que fala então sobre o trabalho, sobre o repouso, sobre o casamento, sobre a poligamia, sobre as guerras, fala sobre o espírito, sobre a morte, fala sobre a volta, que discorre sobre, né, a lei de encarnação, desencarnação, reencarnação. Então o Livro dos Espíritos, ele é assim, completo. Dentro dessas três partes, religião, filosofia e ciência, mas abordando, né, todos esses outros aspectos. Mas, em 1863, Allan Kardec se isolou. Ele saiu, né, de sua casa e ele foi, então, para uma casa mais afastada, numa outra cidade, porque então ele estava se preparando para esse desdobramento da obra do Evangelho segundo o Espiritismo. Só que a primeira edição, ele chamou de Imitação do Evangelho. Ele diz o seguinte: eu não tinha comunicado a ninguém o assunto do livro do qual trabalhava. Tivera-lhe o título de tal modo em segredo, que o editor, Sr. Didier, não o conheceu senão quando da impressão. Esse título foi de início para a primeira edição, Imitação do Evangelho. E aí, mais tarde, sobre as observações reiteradas do Sr. Didier e de algumas outras pessoas, foi mudado então para o Evangelho segundo o Espiritismo. Aí tem um diálogo que também é muito interessante, que Allan Kardec faz com o espírito de São Luís, que está também no Obras Póstumas. Pergunta Allan Kardec ao espírito de São Luís: que pensais dessa nova obra em que trabalho nesse momento, que era o Evangelho? Resposta de São Luís: esse livro das doutrinas terá uma influência considerável. Nele aborda as questões capitais, e não só o mundo religioso, nele encontrará as máximas que lhe são necessárias, mas a vida prática das nações, nele aurirão excelentes instruções. Ou seja, ali tinham temas e discussões e coisas não só relativos à religião e à moral, mas à economia do mundo como um todo. Fizesse bem abordar questões de alta moral, prática do ponto de vista dos interesses gerais, dos interesses sociais, dos interesses religiosos. A dúvida deve ser destruída. A Terra e suas populações civilizadas estão preparadas. Já faz bastante tempo que os teus amigos do além-túmulo a desbravaram. Lembram todos aqueles que vieram antes de Kardec? Pois lança a semente que te confiamos, porque é o tempo de que a Terra gravite na ordem irradiante das esferas, e que saia, enfim, da penumbra dos nevoeiros intelectuais.
Acaba a tua obra e contem com a proteção do teu guia, nosso guia de todos, e com o concurso devotado dos teus mais fiéis espíritos, no número dos quais queira muito sempre me contar. Então aqui fica claro, vou repetir: contem com a proteção do teu guia. Lembre o guia de Kardec, o Espírito de Verdade? E aí ele complementa: nosso guia de todos. Então, para nós temos que realmente, esse guia protetor, esse Espírito de Verdade, que esteve desde os primeiros momentos da codificação, junto de Allan Kardec, é o próprio Cristo. Quando, um mês depois do desencarne de Allan Kardec, praticamente um mês depois, ele desencarnou dia 31 de março, e no dia 30 de abril, então de 69, na Sociedade Espírita de Paris, ele então deixou uma mensagem psicografada, dizendo o seguinte: o exemplo é o mais poderoso agente de propagação. O que vos recomendo principalmente e antes de tudo é a tolerância, a afeição, a simpatia de uns para com os outros e também para com os incrédulos. Quando vedes um cego na rua, o primeiro sentimento que te impõe é da compaixão. Que assim seja também para com os vossos irmãos, cujos olhos estão velados pelas trevas da ignorância ou da incredulidade. Lamentai-os em vez de os censurar. Mostrai por vossa doçura a vossa resignação em suportar os males desta vida e a vossa humildade em meio às satisfações, vantagens e alegrias que Deus vos envia. Mostrai que há em vós um princípio superior, uma alma obediente a uma lei e uma verdade também superior, o Espiritismo. Então, depois de desencarnado, ele volta, deixa essa mensagem de humildade, de que, pedindo para que todos aqueles que agora seguiriam essa obra, trabalhassem nos preceitos de Jesus, com a tolerância, entendendo que a ignorância que ainda se tem sobre as verdades espirituais, elas devem ser tratadas com benevolência. E é assim que nós, à nossa vez, ao nosso turno, devemos fazer na propagação dessa doutrina. Allan Kardec não somente pregou a doutrina consoladora, ele viveu-a. Não foi um simples codificador de princípios, mas um fiel servidor de Jesus e dos homens. Ele, então, convivia com príncipes e convivia com os pobres. Em toda a sua trajetória, ele se mostrou uma pessoa bondosa, benevolente, humilde. Muitas coisas das quais ele recebia de informações sobre a própria evolução dele, ele guardava para ele. Isso, muitas coisas do que nós sabemos hoje, foi divulgada depois. Então essa humildade, é a humildade dos grandes, dos espíritos evoluídos, como foi Allan Kardec. Nós só temos muito a agradecer, a esse espírito de escola, que vem sendo preparado, desde os primeiros dias, junto com Cristo, junto com aqueles discípulos que trabalharam na mensagem do Evangelho. Passou por aqueles momentos na Terra, onde pôde dar a sua contribuição, se preparou de forma a desenvolver sua inteligência, um homem culto, um espírito culto, que trabalhou a filosofia, a ciência, a religião, e deixou para nós essa obra maravilhosa da codificação dos Espíritos. Eu agradeço a vocês, esses minutos de atenção, onde pude relatar algumas passagens da existência desse Espírito,
Mas também eu convido a todos, né, que pesquisem, que procurem entender e conhecer um pouquinho mais da obra de Allan Kardec, como que ele, então, codifica de uma forma exemplar, encadeando todos os temas de uma forma que leve o entendimento de todos com muita facilidade. Quando nós lemos as suas obras, em particular o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ver ali uma sequência de capítulos, né, que explicam claramente, né, a vida espiritual, a vida que devemos ter enquanto espíritos em evolução, em busca da elevação moral. Muito obrigado. Fique com Deus.